Queridos, na aula passada nós terminamos de ver o último passo-chave de todo e qualquer estudo bíblico. Este passo foi o passo da aplicação. E como nós vimos, neste passo nós aprendemos 9 perguntas que podem nos auxiliar na aplicação do texto bíblico que nós estamos estudando. Muito bem, hoje e nas próximas aulas nós vamos estudar 6 métodos de estudo bíblico. Métodos estes que abrangem desde um simples versículo, do estudo de um simples versículo, até o estudo de um livro inteiro das Escrituras. Que Deus abençoe a cada um e uma boa aula a todos. Muito bem, como eu disse, hoje nós começamos a estudar os métodos de estudo bíblico. E a primeira coisa que nós precisamos saber é o que é um método. Método é um procedimento, uma técnica ou um meio organizado de realizar alguma coisa de acordo com um plano pré-estabelecido. Ou seja, você planeja o que vai fazer, uma ação, e realiza esta ação, este plano, através de passos organizados. Há muitos métodos de estudarmos a Bíblia, mas nesse curso nós nos concentraremos em apenas 6 deles. Estes métodos serão o método devocional, o método panorâmico do livro, o método analítico por capítulo, o método analítico por versículo, o método histórico-cultural e o método por tópico. Vamos começar com o método devocional. O método devocional envolve tomar uma passagem bíblica, grande ou pequena, e meditar nela com devoção até que o Espírito Santo lhe mostre um meio de aplicar a verdade na sua vida, de modo que ela seja pessoal, prático, possível e mensurável. Nós podemos dizer que o método devocional é o método mais prático de um estudo bíblico. Ele nos ensina como aplicar a Escritura em nossa vida. O método devocional possui 4 etapas simples: orar, meditar, aplicar e memorizar. Vamos ver cada uma destas etapas. A primeira etapa é orar. O primeiro passo é pedir a Deus que ajude a aplicar o texto que você está estudando e lhe mostre especificamente o que Ele quer que você faça. 2 coisas básicas que Deus quer que você faça é obedecer à palavra e compartilhá-la com outros. Lembre-se de que a oração é o meio que nós usamos para encurtar o distanciamento causado pela natureza divina da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro divino, nós temos que orar para que Deus ilumine a nossa mente para que possamos entendê-la. Muito bem, o segundo passo é a meditação. Meditar não é esvaziar a mente, mas é enchê-la com a palavra de Deus. Você lê um texto bíblico e pensa nele inúmeras vezes. A meditação é a chave para descobrir como aplicar o texto bíblico em nossa vida através desse método. Agora, a terceira etapa é aplicar. O terceiro passo é escrever uma aplicação. Escreva uma aplicação das compreensões intuitivas que você teve na meditação. Escrever a aplicação no papel o ajuda a ser específico naquilo que se deve praticar. Se você não escrever o que pensou, logo esquecerá. Além disso, se você não consegue pôr no papel o resultado da sua meditação, significa que não fez a reflexão completa. Segue uma dica. Aqui você pode usar as 9 perguntas da aplicação que nós vimos na lição 8.
Vamos relembrá-las? A primeira pergunta é: há um exemplo a ser seguido? A segunda pergunta: há um mandamento a ser obedecido? Terceira pergunta: há um pecado a ser confessado ou evitado? Quarta: há um comportamento a ser transformado? Quinto: há um encorajamento a ser recebido? Sexta: há uma razão para agradecer a Deus? 7. Há uma promessa a ser reivindicada? 8. Há um assunto a ser levado em oração? E 9. Há algum novo aprendizado sobre Deus? Muito bem. A quarta etapa é memorizar. O quarto passo é a memorização. Para que você continue meditando na passagem que está aplicando, memorize um versículo que seja um elemento importantíssimo para a aplicação que você escreveu. Ok, antes de dar um exemplo prático deste método, vamos ver um alerta importante e uma lembrança que não podemos esquecer. O alerta é: às vezes, Deus vai trabalhar numa área da sua vida durante várias semanas ou até meses. Todos nós sabemos que leva tempo para mudar características, hábitos e atitudes de caráter que estão enraizados em nossa vida. Então, não desanime, isso leva tempo. Mantenha-se firme. Quanto à lembrança, não esqueça: quando Deus quer formar uma qualidade positiva em sua vida, Ele permite que você passe por situações nas quais você tem a oportunidade de escolher fazer a coisa certa em vez de seguir as suas inclinações naturais. Muito bem, vamos ver um exemplo prático deste método. Usando as etapas do método devocional de estudo bíblico e as perguntas que auxiliam na aplicação, vamos praticar este método usando o texto de Mateus 6, 25 a 34. Acompanhem comigo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ok. Usando o formulário da apostila para o estudo devocional, primeiro marque que você orou.
depois que você leu este texto. O segundo passo é a meditação. Veja como ficou a minha paráfrase personalizada. Eu tenho de parar de me preocupar tanto. Deus cuidará de todas as minhas necessidades. Considerando que Deus me deu a vida, com certeza posso confiar que Ele me sustentará. Eu aprendo com o exemplo dos pássaros, pois eles não se preocupam com o futuro. Mas Deus cuida deles diariamente. E se Deus cuida dos pássaros, claro que Ele cuidará de mim. Além do mais, ficar me preocupando nunca faz bem, nunca muda a situação. Então, por que me preocupar? Qual o proveito em me preocupar? Nenhum. Aqui nós aprendemos também que temos um mandamento a obedecer, ou seja, não se preocupar, e também uma promessa a reivindicar, ou seja, Deus vai cuidar de mim. A terceira etapa é a aplicação. Veja como ficou a minha. Eu tenho de aplicar esta lição na área financeira familiar. Então, durante este próximo mês, toda vez que o meu coração ficar ansioso ou o diabo me tentar a ficar preocupado com minhas contas, eu resistirei o pensamento, citando em voz alta o texto de Mateus 6, 26, que diz: Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Por fim, a quarta etapa é a memorização. O versículo-chave que devemos memorizar é justamente o versículo que nós acabamos de citar, ou seja, Mateus 6, 26. Viu como é simples este método de estudo bíblico? Tente praticá-lo usando o texto do Salmo 1, de 1 a 6. Esse exercício é opcional. Você não precisa enviá-lo para o meu e-mail. Muito bem, vamos revisar o que nós aprendemos na aula de hoje. Hoje, nós aprendemos o primeiro método de estudo bíblico, o método devocional. Este método possui 4 etapas simples, ou seja, orar, meditar, aplicar e memorizar. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.